Vamos começar a edição de hoje falando das fortes chuvas que atingem a zona da mata de Minas Gerais. Um novo temporal com volume superior a 100 milímetros, considerado extremo, atingiu a cidade de Ubá entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje. Um alerta severo da Defesa Civil com emissão sonora ecoou nos celulares dos moradores entre meia-noite e 1h da manhã. De acordo ainda com o Corpo de Bombeiros, dezenas de vítimas foram resgatadas após ficarem ilhadas e 3 novos imóveis colapsaram. Pontos de alagamento atingiram diferentes bairros, principalmente nas regiões próximas ao Ribeirão Ubá, que voltou a sair da calha. O prefeito da cidade, José D'Amato, disse que a situação na cidade é inédita e que mais de 600 pessoas foram vítimas, ficando desalojadas ou desabrigadas. Além dos 6 mortos, há ainda 2 pessoas desaparecidas. O prefeito conta como que está a situação da cidade neste momento. A cidade ela ficou completamente destruída, foi a maior enchente da história da cidade. Nós fomos acometidos por uma precipitação de 174 milímetros em 3 horas, é uma chuva de grande intensidade, o que ocasionou aí a elevação do nosso rio Ubá em 8 metros. Isso aí, infelizmente, levou ao óbito de 6 pessoas, tem 2 pessoas desaparecidas até o momento, e além disso, nós perdemos aí 14 pontes na zona urbana e 31 pontes na zona rural, comprometendo drasticamente a mobilidade urbana da nossa cidade. E quais são as prioridades agora, imediatas aí da administração municipal para poder garantir aí o atendimento, o suporte às famílias afetadas e também as pessoas que estão ainda desabrigadas e desalojadas? Então, nós estamos trabalhando de maneira intensa, né? Não estamos parando. A nossa equipe está trabalhando a todo momento para a gente poder oferecer toda a estrutura para as famílias desabrigadas, as famílias desalojadas, para todas as pessoas que precisam, toda a população. Aí, abrigos já montados, toda a estrutura de alimentação, para a gente poder ofertar aí a população atingida com cestas básicas, produtos de higiene, produtos de limpeza, colchões. Então toda a estrutura já está sendo utilizada para a gente poder atender a população o mais rápido possível. Também em termos de roupas. Então nós estamos trabalhando aqui de maneira intensa para a gente poder mitigar as ações dessa enchente com a nossa população. E aí, prefeito, uma outra dúvida, né? Que tipo de ajuda que a prefeitura tem recebido até agora e o que é mais urgente? Nós estamos recebendo diversos tipos de ajudas, Letícia. Agradecer a toda a população que está fazendo essas contribuições com a nossa cidade. Inclusive de outros estados, né? Inclusive de outros estados, muito bem frisado aqui pelo meu vice-prefeito Cabo Rominho. Só que a gente precisa de muito mais doações. Foram mais de 600 famílias que perderam tudo. E o que a gente está precisando, pessoal? Doação de água potável, cestas básicas, produtos de limpeza, kit de higiene pessoal, colchões, então tudo que for possível, aí, eletrodomésticos, fogões, geladeiras, tudo que for possível doar no nosso site da Prefeitura Municipal de Ubá, no Instagram da Prefeitura, tem ali como pode ser feito essas doações, ser feitas e também tem um Pix da Secretaria de Desenvolvimento Social. Quem puder contribuir, com certeza, será uma contribuição muito bem-vinda. A cidade foi arrasada. O que está aparecendo aí nas redes sociais representa uma pequena parcela de toda a cidade. A cidade está totalmente destruída e é só todo mundo dando as mãos conosco que a gente vai conseguir sair dessa situação. Pois é, triste essa situação. Lembrando, gente, que essa entrevista do prefeito de Ubá, ela vai amanhã completa, em detalhes, no programa, no Café com Política, às 9h da manhã, aqui no canal de O Tempo. Ele vai dar detalhes aí dos trabalhos que estão sendo realizados para acolher essas vítimas, né? E também ele vai falar da situação da cidade, portanto, nessa entrevista especial à repórter Letícia Fontes. Bom, e a empresária Edna de Almeida Silva, ela foi resgatada depois de ficar mais
mais de 3 horas agarrada em um poste de energia elétrica. Ela chegou a conversar com a nossa equipe e contou, e ela falou, deu detalhes ali sobre os momentos de desespero que ela passou. Aí eu falei, e meu namorado? Ele só fez assim, ó. Que ele tinha ido embora. Ele não ficou enroscado em lugar nenhum. Aí eu olhei, eu vi uma das minhas cachorrinhas descendo, a mais pequenininha, só a cabecinha de fora. E eu sem poder pegar ela. E eu olhava pro meu filho, e eu gritava socorro. E eu pedia, gente, chama o bombeiro, e ninguém chamava o bombeiro. E se ele chamava o bombeiro, não vinha. Depois apareceu um jet ski que não chegou em mim. Depois do jet ski, a gente viu a luzinha dos bombeiros, mas os bombeiros também não conseguiram chegar porque a correnteza estava muito forte e eu agarrada no poste. Eu não sabia que hora era, que ninguém, eu perguntava a hora, ninguém me falava, não sei se com medo, não sei, mas ninguém falava. Eu peguei, rezando e pedindo a Deus, Senhor, abaixa a água, senão eu vou morrer, eu não quero morrer. Eu quero ver meu neto nascer, eu quero continuar viva com meu filho e com minha filha. São relatos angustiantes, né? Que força dessa mulher, mais de 3 horas agarrada a esse poste que vocês viram aí agora há pouco, né? Aguentando ali a força da água sobre ela. Bom, e vamos para lá agora, vamos para a Zona da Mata, vamos saber quais são as últimas informações sobre a chuva por lá. Vamos até Juiz de Fora conversar com o repórter Vitor Fórnias, ele que tem mais atualizações pra gente. Vitor, boa noite para você. Como que está a situação de agora por aí, hein? Olá, muito boa noite para todos que nos acompanham e para você que está sintonizado no canal de O Tempo no YouTube. Nossa reportagem fala ao vivo da Rua Carmelo, no bairro Paineiras, onde há 4 dias o Corpo de Bombeiros segue à procura pelo pequeno Pietro. Pietro agora é o único membro de sua família que ainda não foi localizado pelas forças de segurança. As autoridades estão mobilizadas durante todo o dia. Nossa reportagem acompanhou na tarde desta sexta-feira o sepultamento da irmã de Pietro, a pequena Sofia. Sofia foi encontrada sob os escombros no começo da madrugada desta sexta-feira. A despedida foi realizada no cemitério municipal aqui de Juiz de Fora e não foi possível ter velório. Essa medida está sendo adotada com muitas das vítimas por conta, da decomposição já do corpo dessas vítimas. Sofia deixa muita saudade de seus familiares e agora a pergunta que fica para o Corpo de Bombeiros é justamente essa, onde está o pequeno Pietro? A família informou aos militares do Corpo de Bombeiros que Pietro e a Sofia tinham o costume de sempre dormir juntos. Então a corporação pensou que encontrando o corpo de Sofia, automaticamente encontraria o do irmãozinho. Porém, infelizmente, até o momento isso não aconteceu. Cães farejadores foram utilizados durante os trabalhos na parte da manhã, contudo, até o momento, sem êxito. A nossa reportagem também esteve acompanhando o drama da jovem de 18 anos, Vitória. Vitória, que era moradora do bairro Parque Burnier, que foi completamente devastado pela força das águas e da lama. Nessa tragédia, Vitória perdeu a filha de 2 anos e a mãe de 39 anos. Ela acolheu a nossa reportagem nesta tarde, conversou conosco e nós vamos mostrar um trechinho dessa conversa, onde Vitória nos fala qual vai ser a principal lembrança que ela vai guardar de sua filha e de sua mãe. Minha mãe, ela era uma pessoa muito de bom coração, sabe? Ela tinha um coração que não era dela, ela tirava a roupa do corpo para dar para outro. Ela era um amor da minha vida, ela sempre me motivava, ela sempre, sabe? Ela era tudo para mim, tudo. A gente era mãe e filha, mas a gente era amiga. Ela fechava comigo, eu fechava com ela, sabe? Que ela era uma rainha, gente. E a sua filha? Minha filha era uma criança dócil, todo mundo gostava dela. Eu chamo ela de loirinha, gente. Ela era minha loirinha, ainda é. Minha loirinha da mamãe. Nossa, gente.
É muito triste. Ela é uma criança muito alegre, muito. Nem era tão bagunceira, tadinha. Ela é uma criança muito alegre. O que eu pudesse fazer mais pra ela, eu fazeria. Mas o meu papel de mãe, graças a Deus, peso eu não tenho quanto a isso, nem com a minha mãe, nem com a minha filha. O relato dramático de Vitória soma-se a tantos outros aqui da cidade de Juiz de Fora. Um balanço divulgado na tarde, começo já da noite dessa sexta-feira pela Polícia Civil, indica que na cidade de Juiz de Fora já foram contabilizadas 63 vítimas, enquanto no município de Ubá, 6 pessoas morreram. Então, os números, infelizmente, vão aumentando, mas ontem, quando nós estivemos também no Parque Bournier, um familiar de uma das vítimas nos disse, né, que é muito triste perder o familiar, perder um ente querido, mas mais triste ainda é saber que ele está desaparecido. Essa pessoa que conversou com a nossa reportagem, um promotor de vendas, Luiz Otávio, ele perdeu 22 conhecidos entre familiares e amigos. Então o drama é em toda a cidade de Juiz de Fora, é algo assim muito comovente, né, a gente acompanhar, ter que reportar. E ao mesmo tempo as pessoas, né, muito solícitas, entendendo o trabalho da imprensa, de todos nós. E aqui no bairro Paineiras, as buscas seguem pelo Pequeno Pietro. Nós estamos mais uma vez, repito, na Rua do Carmelo. Mas as equipes do Corpo de Bombeiros também estão concentradas em outro ponto aqui da cidade de Juiz de Fora. Eles também estão no bairro Linhares, lá na Rua Leonora Goretti. 13 militares estão empenhados na procura de uma outra vítima. Então, neste momento, em Juiz de Fora, são 2 pessoas que estão sendo procuradas. Em Cataguases, outra cidade da região da Zona da Mata Mineira, a situação também não está fácil por conta das chuvas. Por lá, uma pessoa está desaparecida e 400 estão desalojados. A gente segue acompanhando a situação aqui da cidade de Juiz de Fora e de outras da Zona da Mata, e a gente vai acompanhando e trazendo as atualizações em otempo.com.br e também nas nossas redes sociais. É certo, Vitor, são histórias, são relatos, depoimentos que de fato deixam a gente com um nó na garganta, né, de tudo isso que essas pessoas estão vivendo por aí. Agora, Vitor, em relação a essas pessoas que estão desabrigadas, como que está essa questão do acolhimento a essas pessoas? Há abrigos suficientes? Como que está sendo feito tudo isso aí? Pois é, Síria, os acolhimentos eles estão sendo realizados, né, nas escolas aqui do município. Essas pessoas que tiveram que deixar suas casas por questão de perdas ou até mesmo por questões de segurança, elas recorrem a abrigos e aos imóveis de familiares e amigos. Aos poucos, né, da forma que está sendo possível neste momento, porque é uma catástrofe que pegou a cidade de uma forma ou de outra desprevenida para o tamanho, né, de tantas pessoas tendo que deixar seus imóveis. Os acolhimentos eles seguem acontecendo, as forças, os servidores, né, da Prefeitura de Juiz de Fora, juntamente com a equipe de assistência social, defesa civil e principalmente dos voluntários, vão fazendo o possível para levar o mínimo de conforto neste momento de dignidade para essas pessoas que infelizmente perderam tudo. É muito triste, tá, Síria, acompanhar, ver de perto tudo isso acontecendo aqui na cidade da Zona da Mata, mas nós sabemos, né, que é o nosso papel de informar e também, né, é necessário que se saiba aquilo que está acontecendo para que cada vez mais as pessoas possam ajudar umas às outras. Pois é, você falando de ajuda, Vitor, que tipos de ajuda já chegou por aí do governo estadual, do governo federal? Como que estão essas questões aí de ajuda a essas vítimas? Olha, Síria, as ajudas elas chegam em todas as frentes, né? Tanto a questão de material humano, né? Pessoas que vêm aqui para ajudar. A gente pode pensar aqui no é algo simples, mas não é, mas é de grande importância, por exemplo, a retirada, né, dos entulhos, porque aqui, por exemplo, no bairro Paineiras, a gente acompanhou na manhã de hoje e estamos aqui neste momento, a todo instante a retirada, é jogado lá de cima muito entulho, então ele vai empoçando, vai ocupando a via pública e aí esses voluntários vão chegando, vão retirando, então essas ajudas são essenciais. Também, né, a gente acompanha a atuação do Exército do Brasil com seu efetivo, que também vem sempre trazendo caminhão-pipa e tudo mais. E a assistência social, né? Hoje mesmo a gente teve aqui no bairro Paineiras a presença de equipes da Secretaria de Saúde que vieram vacinar as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de resgate com a vacinação
contra a difteria e tétano, porque essas pessoas elas estão, né, expostas, né, cada vez mais a essa água, que de uma certa forma, né, é uma água que pode trazer complicações para suas saúdes, e muitas das vezes na ânsia de querer sempre ajudar, acabam não utilizando os equipamentos de proteção individual, como botas, ficando com os pés muito expostos, né? Então, todo esse tipo de ajuda está chegando e está sendo de grande valia neste momento tão difícil que a cidade aqui de Juiz de Fora, Ubá, Cataguases está enfrentando. Vitor Fornes falando ao vivo, portanto, da Zona da Mata Mineira de Juiz de Fora. Vitor, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E lembrando que todos esses detalhes, essas informações, esses dados que o Vitor trouxe para a gente, eles vão sendo atualizados para você lá no nosso portal, que é o tempo.com.br. Bom, e a gente continua falando deste assunto porque os esforços de resgate também incluem aí, gente, os animais, né? Pois é, moradores e socorristas, eles vão em busca de cães, de gatos e até de pássaros que também foram vítimas dessa tragédia. Vamos acompanhar. Os esforços de resgate incluem todos os tipos de vidas em Minas Gerais. Em meio ao mau tempo e ao temor de novas chuvas sobre o solo já encharcado, moradores e socorristas conseguiram resgatar animais domésticos na quinta-feira em Juiz de Fora. Cães e pássaros foram retirados das áreas afetadas. Eu consegui tirar ontem a minha gatinha e as outras 2 calopsitas. Na hora da queda do barranco eu não consegui resgatar essas. E agora eu vim buscá-las, buscar meus bebês. Minha filha, minha mãe, meu marido, e eu já estamos em segurança. A nossa família também tem penas e pelos. Por isso que estão pedindo para tirar tudo, tirar animais, objeto pessoal, né? E eu vim buscar o cachorro hoje com medo de acontecer lá em casa também. Como é que foi? Uma equipe de especialistas também trabalha tentando resgatar os animais que ficaram para trás. O pessoal sai de casa correndo e não tem como, né, levar os animais, então a gente resgata para os tutores, leva para avaliação e depois a gente retorna com esses animais para os donos. De acordo com o boletim confirmado nesta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros confirmou 68 mortos e 3 pessoas desaparecidas, entre elas 2 crianças de 8 e 10 anos e um homem de 46 anos. Os trabalhos são realizados nos bairros Paineiras, JK e Linhares. Milhares de moradores estão desalojados e há centenas de desabrigados nas 2 cidades e em áreas vizinhas. Bom, e o presidente Lula realiza amanhã, sábado, uma visita e um sobrevoo às áreas da Zona da Mata Mineira afetadas por essas fortes chuvas nos últimos dias. No âmbito de ajuda federal, lembrando que Lula determinou, a atuação do governo para apoiar aí o socorro às populações atingidas. O presidente destacou também a mobilização de equipes da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde e da Defesa Civil Nacional, além do reconhecimento do estado de calamidade pública em Juiz de Fora, medida que agiliza aí a liberação de recursos públicos, O foco das ações, segundo o presidente, é restabelecer os serviços básicos, apoiar as famílias desabrigadas e auxiliar também na reconstrução das áreas destruídas pelo temporal. A ajuda ocorre de forma articulada entre o governo federal e as autoridades estaduais e também municipais, em uma força-tarefa para agilizar a resposta emergencial. Lulandim, como é que está programada? O que tem nessa agenda do presidente Lula amanhã na Zona da Mata Mineira, hein? Síria, a agenda oficial detalhada ali com todos os horários, inclusive saídas de Brasília, ainda não foi divulgada pelo Palácio do Planalto, mas nós já temos algumas informações. Lula vai sair de Brasília amanhã mesmo, no sábado, e ele vai fazer um sobrevoo nas áreas afetadas pelas chuvas que atingem o estado de Minas Gerais, mais especificamente ali no epicentro da precipitação, na zona da Mata Mineira. Depois ele deve se reunir com prefeitos das cidades mais atingidas por essas chuvas. A gente fala de Juiz de Fora, de Ubá e também de Matias Barbosa. Esse encontro vai ser na sede da Prefeitura de Juiz de Fora e está marcado para o meio-dia. Então, esse sobrevoo ele deve ser feito ainda na parte da manhã para que essa reunião aconteça na Prefeitura de Juiz de Fora ao meio-dia. Lembrando que essas chuvas intensas, elas começaram no início da semana, quando Lula estava em uma viagem à Ásia,
no retorno ao Brasil, ele já anunciou algumas ações federais de auxílio emergencial ao que podia ser feito ali no momento também de resgate, de envio de forças de saúde, de assistência social, e essa possibilidade de ida a Minas, ela começou a ser avaliada pelo Palácio do Planalto na noite de ontem. A gente teve essa informação, a gente falou inclusive aqui no Tempo News, e essa confirmação então, ela foi feita hoje de manhã. Só relembrando, então, repassando essas informações, Lula sai amanhã de manhã daqui de Brasília, faz esse sobrevoo na zona da Mata Mineira, nessas regiões mais atingidas por essas chuvas, e ao meio-dia tem uma reunião com os prefeitos das cidades de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa na prefeitura de Juiz de Fora, da cidade de Juiz de Fora. Síria. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele anunciou a criação de uma comissão externa para acompanhar a situação em Minas Gerais após os desastres provocados pelas fortes chuvas. Essa medida, segundo ele, tem o objetivo de fiscalizar as ações de assistência e também cobrar agilidade no socorro às vítimas. Olha só, o Hugo Mota, inclusive, fez um post em uma rede social. Ele colocou o seguinte, que diante dos desastres ocorridos em Minas Gerais, determinei a criação de uma comissão externa na Câmara dos Deputados para acompanhar de perto a situação no estado. O grupo vai fiscalizar ações e também cobrar agilidade e no socorro às vítimas, né? Ele está dizendo também que é um compromisso e dever do nosso dever nosso, né, estar onde o brasileiro precisa. Tá aí esse post do presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa comissão externa, ela é formada por deputados federais e tem prerrogativa de fiscalizar diligências, visitas técnicas e também reuniões com autoridades locais, além de acompanhar a aplicação de recursos federais destinados à reconstrução das áreas atingidas. A iniciativa ocorre em meio à mobilização das diferentes esferas de governo para enfrentar o impacto, né, dessas enchentes e também destes deslizamentos, portanto, aí na zona da Mata Mineira.